Muito boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de vos dar as boas-vindas a mais o webinar da Associação Lisbonense de Proprietários e, neste âmbito, hoje temos o prazer de termos uma conferência da doutora Alexandra Ferreira de Carvalho, que amavelmente se disponibilizou a estar aqui hoje convosco. A senhora doutora Alexandra Ferreira de Carvalho licenciou-se em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1992 e em 27 de junho de 2018 foi designada para o exercício do cargo de Secretária-Geral do Ministério do Ambiente, sendo responsável pela atuação do Ministério no âmbito internacional, assegurando o apoio à formulação de políticas e de estratégias que contribuem para o crescimento sustentável num processo de transição para uma sociedade com baixo consumo de carbono. Nas suas funções é ainda responsável pela coordenação do programa orçamental do Ministério, encontrando-se ainda incumbida do apoio técnico e administrativo a conceder aos membros do Governo e aos serviços da administração direta do Ministério nos domínios da gestão de recursos humanos, financeiro, jurídico e de contencioso e ainda de informação e relações públicas. Desde 1 de janeiro de 2017, por inerência das suas funções, é diretora do Fundo Ambiental, instrumento financeiro que apoia entidades, atividades ou projetos que concretizem políticas de desenvolvimento sustentável e contribuem para o cumprimento dos objetivos nacionais e internacionais nos domínios da descarbonização, das alterações climáticas, da economia circular, da educação ambiental, da recuperação de danos ambientais, da conservação da natureza e dos recursos hídricos. É precisamente sobre este fundo ambiental que a senhora doutora Alexandra Ferreira de Carvalho se disponibilizou a dar hoje as suas informações aqui no âmbito da Associação Lisbonense de Proprietários, o que muito lhe agradecemos e, portanto, sem mais considerações, passaria desde já a palavra à senhora doutora Alexandra Ferreira de Carvalho para a sua exposição. Muitíssimo obrigado mais uma vez por estar hoje connosco. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Muito obrigada, Sr. Professor Luís Menezes Leitão, pelo convite em nome da Associação Lisbonense de Proprietários para estar aqui hoje presente neste webinar para falarmos de um dos nossos programas apoiados pelo Fundo Ambiental, neste caso o programa de apoio aos edifícios mais sustentáveis. Agradeço muito também à sua equipa que foram incansáveis na preparação deste seminário e vamos então a isto, sem mais demoras. Obviamente ficarei disponível eu e a minha equipa, a doutora Ana Salgueiro, para depois qualquer questão que tenham relativamente à apresentação que vou começar de seguida. Vou tentar que isto corra tudo bem. Há bocado no teste correu tudo bem. Ora bem, mas eu, entretanto, desliguei a apresentação. Onde é que eu tenho a apresentação? Ela estava aqui. Só um segundo que eu vou ter que a passar para aqui. Que eu tinha aberta, mas entretanto desliguei. Só um segundo. Isto realmente era muito mais simpático. Penso que seja esta versão. É esta mesmo. Portanto, agora estando aberta, já vou voltar. Vou voltar aqui. Não, sem dúvida não. O que eu posso aumentar? Peço imensa desculpa. Há bocado, de facto, fizemos o teste e estava tudo bem, mas entretanto eu tive que abrir aqui outra apresentação e e agora não me estou a conseguir aumentar a tela, não sei porquê. Já está. Muito bem. Agora vai ser rápido. Vou então...
Muito bem. Então, no dia 7 de setembro deste ano, o Fundo Ambiental lançou este Programa Edifícios Mais Sustentáveis. Programa Edifícios Mais Sustentáveis que se destina ao financiamento de medidas, de ações que promovam o desempenho energético e hídrico dos edifícios de habitação. O que é que pretendemos? Quais são os objetivos que temos com este programa? São benefícios ambientais, sociais e económicos, não só para os cidadãos, mas também para o país. Pretendemos fomentar a redução de gases com efeitos de estufa, a descarbonização dos edifícios, a eficiência no consumo de recursos e, acima de tudo, e também pretendemos melhorar os níveis de conforto das habitações e prolongar a extensão de vida útil e a resiliência dos edifícios e, ao mesmo tempo, também dinamizar a economia com a criação de emprego. Este programa, diga-se, cumpre dizer, surge no âmbito de um programa de apoio às empresas lançado pelo Governo e, portanto, no fundo, foi um novo desafio que tivemos no Fundo Ambiental, em que entramos nesta fase difícil que todos passamos da pandemia e que se pretendeu também aqui criar algum dinamismo. Já era uma vertente que o Fundo Ambiental queria ter começado há mais tempo a apoiar, porque é de facto fundamental reabilitar o nosso edificado, mas nesta altura surgiu aqui também a oportunidade com uma possibilidade de reforço da verba alocada ao Fundo Ambiental que permitiu lançar este programa. E, portanto, pretendemos mesmo reabilitar o edificado. E como é que o vamos fazer? Vamos fazê-lo em todo o território, estamos a fazê-lo em todo o território nacional, portanto, como disse, este programa foi lançado no dia 7 de setembro. Os beneficiários são pessoas singulares, proprietários de edifício de habitação construídos até 2016, portanto, têm que ter uma licença de habitação anterior a 31/12/2006 e pode ser habitação permanente ou segunda habitação. No fundo, vamos apoiar a reabilitação dos edifícios, e edifícios aqui, moradias, apartamentos e prédios inteiros. E o que é que vamos apoiar? Aqui, essencialmente, vamos apoiar tudo o que seja equipamentos mais eficientes. Como estão a ver nesse quadro, vamos apoiar janelas eficientes de classe mais A, e apoiamos o quê? Apoiamos estas tipologias todas de equipamentos e apoiamos também, e isto é importante dizer, são elegíveis para financiamento ou para cofinanciamento, até mais corretamente, são elegíveis para cofinanciamento todas as intervenções necessárias e estritamente necessárias à instalação destes equipamentos. Portanto, estamos a falar, por exemplo, se vamos substituir uma janela que temos neste momento na nossa habitação por uma janela eficiente de classe mais A, vamos apoiar as obras, a instalação do estritamente necessário para essa janela. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não vamos, por exemplo, comparticipar e apoiar a instalação de uma nova janela ou de 2 janelas ou 3, mas o estritamente necessário para substituir aquela janela, sim. Vamos apoiar a instalação de isolamentos térmicos com ecomateriais ou materiais reciclados, coberturas, pavimentos exteriores e interiores, paredes exteriores ou interiores, sistemas de arrefecimento, aquecimento ambiente e de águas quentes sanitárias a partir de energia de fonte renovável de classe mais A ou superior. Estamos a falar aqui em bombas de calor, sistema solar térmico, caldeiras, a instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia renovável para autoconsumo. Vamos apoiar intervenções que visem a eficiência hídrica, ou seja, substituição de equipamentos por equipamentos mais eficientes. Estamos a falar aqui de torneiras, chuveiros, autocolismos com dupla entrada de água potável e não potável, fluxómetros, redutores de pressão e reguladores de caudal. E vamos também apoiar intervenções com a incorporação de ecomateriais, de biomateriais, materiais reciclados, soluções de base natural, fachadas e coberturas verdes e soluções de arquitetura bioclimática.
e portanto, são as tipologias de intervenção que estamos a apoiar. Quais os limites por candidato e por candidatura? Os limites, temos um máximo de 15.000 euros por candidato, 7.500 euros por moradia ou apartamento e 15.000 euros no caso dos prédios. Atenção que é uma candidatura, uma casa, uma moradia ou um apartamento ou um prédio. O candidato pode de facto apresentar mais do que uma candidatura, pode fazê-lo, mas essa candidatura tem que ser sobre habitações distintas. Temos aí um exemplo, portanto, imaginem o candidato A, em que tem 2 habitações, pode ser uma primeira e uma segunda, portanto, pode candidatar-se de facto nas 2 habitações, 2 candidaturas diferentes, até um limite máximo de 15.000 euros. Mas também pode fazê-lo nas 3 habitações de que for proprietário, mas nunca ultrapassando, de facto, os 15.000 euros por candidato. A comparticipação, qual é o valor do apoio? O valor do apoio, portanto, há vários tipos de limites, no fundo, neste apoio. Não só o limite máximo de apoio, os 15.000 euros que referi, mas também o valor do apoio. Nós comparticipamos até ao máximo de 70%, é o incentivo máximo por tipologia. Sendo que, aí, num exemplo muito fácil de perceber, janelas eficientes há mais. Imaginem que o total de despesa que tiveram com a instalação das janelas foi 3.000 euros. O Fundamental vai comparticipar 70% dessa despesa. No caso dos painéis fotovoltaicos, total da despesa de 4.000 euros. Vamos comparticipar 70% dessa despesa, portanto até o máximo de 2.500 euros. Portanto, atenção, uma candidatura, um incentivo de 4.000 euros, valor do incentivo, atenção que é sempre com IVA. Imaginem que a vossa candidatura, a candidatura submetida, não esgota o montante máximo. Poderemos submeter outra candidatura para o mesmo imóvel? Não. É sempre, a regra é uma candidatura para uma habitação. E agora, como é que nos candidatamos? Como é que nos podemos candidatar? O que temos que fazer? Tem que reunir os documentos obrigatórios, dizer-vos que toda esta informação está no site do Fundamental, www.fundamental.pt. Reunir os documentos obrigatórios é essencial e eu até aconselho a fazer, assim que estão a pensar em fazer em substituir os equipamentos, consultar logo o site do Fundamental e ir à checklist. Está no site do Fundamental uma checklist em que tem os documentos obrigatórios para a candidatura. Temos que ir também, aconselho, a leitura das perguntas frequentes, a leitura do regulamento de atribuição de incentivos e não esquecer sempre que a apresentação do recibo de despesa tem que ser com data posterior a dia 7 de setembro de 2020, que foi a data do início deste programa. Portanto, reunir os documentos obrigatórios, e este é o aspecto que se forem ao site www.fundamental.pt, têm aí então a checklist, podem inclusivamente imprimi-la, nós aconselhamos a não imprimir, como é óbvio, mas podem imprimi-la e ela está preparada para irem fazendo uns vistozinhos à medida que reúnem a vossa documentação. Eu vou aqui passar para, por exemplo, temos aqui os documentos relativos ao candidato, obrigatórios, temos os documentos relativos à candidatura em si e temos ainda depois os documentos relativos à tipologia de projeto. Se estamos a falar de janelas eficientes, esta tem que apresentar as etiquetas energéticas. Se estamos a falar de isolamento térmico, têm que juntar à candidatura, têm que ter preparado para juntar à candidatura a declaração de marcação CE dos materiais que foram instalados, entre outros elementos. Se for climatização, têm que apresentar a declaração de marcação CE dos equipamentos instalados, têm que apresentar a etiqueta energética, o certificado da empresa do técnico, enfim, todas estas, se forem fotovoltaicos, portanto, todas por tipologia estão aqui apresentados todos os documentos que são absolutamente essenciais à vossa candidatura. Posteriormente têm que, peço desculpa,
Tem que se registar na plataforma do Fundo Ambiental. Esse registro também é feito no site que vos referi, aqui com este aspecto, registre-se aqui. O registro é muito simples e se tiverem alguma dúvida também podem sempre contactar. E pronto, temos aqui no fundo aquilo que há bocado referi, os documentos obrigatórios, a checklist. Leiam, aconselho mesmo a ler. De facto, o processo de submissão da candidatura não é um processo simples, mas podem sempre, e sempre que, pronto, o início do procedimento do formulário, aceda aqui para preencherem, podem sempre consultar, e está também disponível no site o manual de apoio ao preenchimento do formulário, e também, como eu estava a dizer, sempre que tenham alguma dúvida ou que tenham necessidade de algum esclarecimento, existe um e-mail exclusivamente dedicado a este programa de apoio do Fundamental, que é esse e-mail que está aí, edifícios@fundamental.pt, e existe também uma linha telefónica aí também indicada. Também podem, e isto é uma informação que está online desde a última sexta-feira, também podem consultar, porque pode ser uma informação relevante, o ponto de situação das candidaturas, os valores atualizados em tempo real. No fundo, temos esta informação, este print screen que temos aqui é de ontem, às 17 horas, portanto temos o número de candidaturas recebidas, o número de candidaturas avaliadas, aquelas que estão por avaliar, aquelas pagas ou para pagamento, o valor dos apoios que já concedemos, estão neste momento, aliás, a ser pagos, e a dotação remanescente do programa. Dizer também, e cumpre aqui de falar disso, que este programa tem uma dotação de 4.500, eu passei isso no slide anterior, tem uma dotação para 2020 de 1.750.000 euros e para 2021 2.750.000 euros. Dizer que vamos apoiar, as candidaturas estarão abertas até 31 de dezembro de 2021. Dizer que, e isto é uma informação importante, as candidaturas que foram submetidas este ano podem não ser pagas. Imaginem que são submetidas na última semana de dezembro ou na penúltima semana de dezembro e que nós já não temos tempo para as avaliar e para atribuir o incentivo, atribuir o apoio. Elas passam automaticamente, e por uma ordem que é a ordem de submissão, passarão automaticamente a ser elegíveis em 2021, na verba que está atribuída a este programa em 2021. Portanto, as pessoas não ficam, o facto de esgotarmos a verba, e estamos neste momento no bom caminho para esgotarmos a verba de 2020, não significa que as candidaturas ainda submetidas em 2020 deixem de ter um apoio. Elas serão, como disse, apoiadas depois em 2021. A minha apresentação é esta e estou agora completamente disponíveis. Mais uma vez, o site do Fundamental, que é de facto uma peça fundamental para este programa, o e-mail dedicado à prestação de esclarecimentos e também a linha telefónica. Muito obrigado, senhora doutora. Eu já vejo aqui que estão a colocar umas questões no nosso chat ou bate-papo, como se diz consoante a indicação. Não sei se a doutora tem possibilidade de ver e colocar e responder a essas dúvidas que se colocam. A primeira delas diz respeito a saber se os condomínios não estão abrangidos por este pacote de incentivos e se haverá algum programa no futuro que se possam abranger os condóminos. A primeira questão que está aqui colocada. Muito bem. Este programa de apoio é, como eu digo na apresentação, dirigido a proprietários. Portanto, só os proprietários é que podem apresentar a candidatura. Não são elegíveis condóminos. Portanto, é mesmo para proprietários de edifícios, de habitação, para prédios, para moradias, mas têm que ser proprietários. Uhum. E a outra questão que também está aqui a ser colocada é saber se, pelo que se percebeu, se não são elegíveis os imóveis no mercado de arrendamento. Portanto, neste caso, ou se podem ser elegíveis para este efeito. Imóveis arrendados. Desde que a candidatura seja apresentada pelo proprietário do imóvel, são elegíveis.
Mas lá está, a candidatura tem que ser apresentada ao Fundo Ambiental pelo proprietário do imóvel. Muito bem. Há outra questão aqui que está a ser colocada neste âmbito, enfim, penso que a questão será relativamente fácil, mas não deixo de a colocar, que é no edifício que tenha usufrutuário ou proprietário, quem é que pode apresentar esta indicação? Portanto, ou seja, neste âmbito. Será o proprietário. Neste caso aqui, portanto, a indicação. O outro aspecto é se será possível às associações de proprietários apoiar os associados a instruir as candidaturas. Portanto, neste quadro aqui, quanto a esta situação, porque habitualmente as associações podem fazer isto, designadamente para efeitos de situação dos arrendamentos, e a dúvida que está a ser colocada é também esta, se é viável fazer essa situação. Desculpe, senhor professor, percebi se as associações podem ajudar no preenchimento... Se a LP podem, por exemplo, ajudar os proprietários a instruir as candidaturas, neste caso, quanto a esta... Não vejo porque não, não vejo porque não. Aliás, se calhar, é mesmo talvez isso que em alguns proprietários, como eu disse, o processo de submissão da candidatura, e não posso negar, não é um processo fácil, pelos vistos não é assim tão difícil, porque temos tido muitas candidaturas e, portanto, as pessoas estão de facto a aderir muito bem. Aliás, este programa, se calhar, até peca como por tardio, se calhar já devíamos ter pensado nisto há mais tempo. Portanto, estamos a ter muitas candidaturas e eu penso que aqui é de todo aconselhável que se ajudem uns aos outros e nós também estamos cá para ajudar. Muito bem. A outra questão que se coloca é se há alguma diferenciação relativamente à natureza do proprietário em causa. Por exemplo, se tratar de uma empresa que é proprietária de apartamentos para habitação, ou se a propriedade pertencer a uma herança indivisa, se nesse caso o cabeça de casal pode apresentar. Portanto, daí a dúvida que está a ser colocada, ou se faz alguma indicação com a natureza do proprietário, terá de ser pessoas singulares, ou se pode ser heranças indivisas ou empresas. É outra questão que se coloca aqui. É uma questão muito pertinente e eu penso que até já foi colocada em sede e está explicada nas FAQs. Senhor professor, eu neste momento não lhe sei dizer, não sei responder, mas eu sei que esta pergunta está respondida e foi colocada nas FAQs. Nós neste momento já temos uma longa lista de FAQs e eu penso que até nem não referi na apresentação, mas é muito útil também a sua consulta. E está lá a resposta a essa questão. Não sei se a minha colega, a doutora Ana Salgueiro, poderia responder. Eu acho que ela está online, se ela entrasse e pudesse responder, ficávamos já com essa pergunta também respondida e eu escusava de estar, porque agora eu ir às FAQs, eu penso que a resposta é negativa, mas não quero induzir-vos em erro. E se a doutora Ana Salgueiro pudesse entrar, mas talvez não. É que eu não tenho aqui controle que isto está a ser feito pelo nosso organizador. Pois, e não sei como é que ele identifica também a pessoa, porque temos a assistência. Pronto, então, ouça, vamos deixar para mais tarde. Eu até posso pedir à Ana para ela me enviar a resposta e depois muito bem. poderei regressar à questão. Neste caso, a outra questão que está a ser aqui colocada neste âmbito diz respeito à situação de se o proprietário, se houverem comproprietários que tenham que não estejam em propriedade horizontal, pertencendo a situações distintas, e se podem concorrer separadamente. Isto há alguma indicação sobre esse assunto, nesta questão? Se podem concorrer separadamente. Podem concorrer separadamente. Aqui a lógica, no fundo, o comum é um proprietário de um edifício, uma candidatura. Se forem proprietários de várias, uma candidatura por várias habitações. Portanto, diria que sim. Mesmo tanto não estando em propriedade horizontal e estando em propriedade total, embora os proprietários sejam comproprietários, portanto a situação... Sim, porque os prédios, nós também estamos a apoiar prédios inteiros, não é?
Muito bem. Uma questão que está a ser aqui colocada por um dos nossos associados é que no sistema que aparece o proprietário gasta primeiro e depois apresenta os recibos. E a dúvida que eles estão a colocar é se é possível determinar previamente se há dotação no programa para o reembolso ou se não há essa possibilidade de controle. Senhor professor, desculpe, mas perdi-me na questão. Como A é que questão é esta, eu vou ler. Se bem percebi, Sim. no programa o beneficiário gasta primeiro e apresenta os recibos depois. Como saber previamente se há dotação? Portanto, dotação no sentido de Claro, colocar... sim. Sim. Uma boa pergunta também. Vamos ver. A questão, por isso nós tivemos o cuidado de pôr neste momento online para também os cidadãos perceberem qual é, em que ponto é que estamos, qual é o ponto de situação. Portanto, eu diria que neste momento não há o perigo de não haver verba, porque estamos no primeiro ano do apoio, temos 1.750.000, como lhe disse, já pagámos cerca de 1 milhão de incentivos desde setembro até agora, e portanto, em princípio, poderá chegar, se continuarmos neste ritmo que temos estado, se 2021 for como tem sido o ritmo até agora, de facto a verba irá esgotar, eu diria que no primeiro semestre. Mas no site do Fundamental, neste programa, está lá em tempo real o número de candidaturas submetidas, e, portanto, e o valor correspondente de apoios já pagos. E, portanto, isso dará uma boa ideia daquilo que as pessoas podem ou não fazer. Claro, eu presumo que para o próximo ano também teremos essa resposta para dar às pessoas sempre que elas nos contactem e sempre que, quer por e-mail, quer por telefone. Muito bem. Há uma questão que está aqui a ser colocada relativamente à existência de 2 projetos diferentes para o mesmo edifício, por exemplo, as janelas eficientes e os painéis fotovoltaicos, e perguntando se eles tiverem timings diferentes, se tem que se fazer uma candidatura englobando os 2 projetos ou se podem fazer 2 candidaturas separadas. Portanto, uma questão que se está a colocar aqui. Se os 2 timings diferentes de conclusão, pressuponho. Exatamente, portanto, janelas eficientes e painéis fotovoltaicos com tempos diferentes de conclusão. Pois, eu nesse caso acho que poderiam fazer, acho que o melhor seria de facto fazer 2, vamos ver, é um prédio, uma candidatura, não é? Até aquele valor, até aos 15.000 euros, de modo que se não esgotarem, poderão sempre fazer 2 candidaturas, mas nós depois teremos que cruzar a informação porque não podemos apoiar mais do que 15.000 euros. Mas podem fazer 2 candidaturas diferentes, apresentá-las em tempo diferente, por assim dizer, não é? A questão que se está a colocar aqui é saber o que se passa no caso dos fogos que ainda não possuem o certificado energético. Têm que o obter primeiro para fazer esta candidatura ou podem avançar e obter o certificado posterior? Por acaso, eu estou aqui a receber Helena Salgueiro, ou seja, ela está-me a dizer que relativamente à questão anterior, que as candidaturas não podem ter timings diferentes. Uhum. Ou seja, não é bem como eu expliquei, mas antes se calhar é melhor esperar que as obras, que a instalação dos painéis, por exemplo, acabe e submeterem tudo em conjunto, do mesmo prédio. Portanto, tudo, no fundo, uma candidatura única para o mesmo prédio, em vez de serem, como eu disse há bocado, e peço desculpa pela imprecisão, 2 candidaturas. Desculpe, senhor professor, a pergunta, entretanto, que me fez era relativamente... A questão é saber se, não havendo certificado energético ainda no fogo, se ele pode ser elegível obtendo o certificado energético posteriormente. Ou se não. Nós exigimos a apresentação do certificado energético quando da submissão da candidatura. Uhum. A outra questão que existe aqui é precisamente com a referência à licença de habitação. É que os prédios, como se sabe, construídos antes de 1951 não têm licença de habitação, nem têm que ter. E precisamente daí que está a ser colocada também uma questão relativamente aos prédios construídos nessa data e que não estão obrigados a ter licença de habitação. Como funciona neste caso esta indicação?
Nós estamos neste momento a aceitar, se os prédios não tiverem, ou as habitações não tiverem a licença de habitação, estamos a aceitar a declaração das câmaras municipais que atestam que não existe licença de habitação e, portanto, e aceitamos essa declaração como substituta da licença de habitação. Muito bem. A outra questão que está aqui a ser colocada é relativamente aos prédios em propriedade horizontal. Existem muitos condóminos que não são sensíveis à necessidade de fazer obras relativamente à melhoria da qualidade energética. Isso coloca os condóminos, que por vezes estão em minoria, numa situação difícil na medida em que não têm grandes condições de convencer a maioria dos condóminos a tomar alguma decisão. Daí que está-se a perguntar neste quadro se haverá alguma forma de fazer essa sensibilização ou se isso depende sempre da maioria dos condóminos, como é a regra na propriedade horizontal, designadamente porque no fundo coloca-se esta questão com alguma facilidade, uma vez que as obras dependem sempre da aprovação da maioria dos condóminos. De facto, aí vamos ver, este programa apoia essencialmente os proprietários, apoia só os proprietários dos edifícios e, portanto, não havendo essa reunião de vontades rumo a uma questão que me parece que é tão boa para todos os lados, a solução não é fácil porque nós aqui tem que ser uma candidatura. O proprietário tem que se candidatar e só se pode candidatar se de facto se todos os condóminos estiveram de acordo, não é? Não sei como é que se ultrapassará. Pois, eu também vejo isso difícil, mas está aqui a pergunta e daí de facto eu colocar... É bastante complicada, mas as perguntas difíceis são as melhores. Essas questões que se colocam em termos de verificar neste âmbito. Há uma questão aqui relativamente às dúvidas, dizendo que muitas empresas não dão categorização energética A+, para as janelas, dizendo que mesmo com corte térmico e vidros duplos, dependendo da estrutura da fachada, pode não ficar A+. E, portanto, daí a dúvida se é absolutamente prescindível este autocolante A+, ou basta fazer referência às características das faturas, porque a atribuição do autocolante pode depender não apenas das janelas adquiridas, mas também, pelo que eu percebo, da estrutura da fachada, e daí está-se a colocar também esta questão. Neste caso, nós exigimos de facto mesmo a etiqueta com a indicação que é classe A+, é mesmo obrigatória. Muito bem. A questão também que está assim colocada é se nós podemos encarar isto como um empréstimo ou como uma comparticipação. Uma pergunta aqui de uma... Não é nem um empréstimo, nem se me permite uma comparticipação. É melhor do que isso, eu acho. Os proprietários fazem o investimento, apresentam-nos a documentação e nós apoiamos após a instalação feita, apoiamos e damos, de acordo com aqueles limites que eu há bocado apresentei, damos, no fundo, é um apoio depois de fazerem a obra. Aliás, até exigimos as fotografias do antes e do depois para atestar que, de facto, foi feita essa obra. Portanto, de facto, as pessoas têm primeiro que fazer o investimento e depois têm, no fundo, o incentivo, têm o prémio, não é um incentivo, o prémio pela sua atuação e pelo seu comportamento sustentável e rumo a habitações que se querem mais eficientes. Uma pergunta precisamente que se está aqui a colocar em primeiro lugar, o apoio é sempre concedido, portanto, independente se estiverem preenchidos todos os requisitos, portanto, se há alguma discricionariedade na concessão do apoio, e em segundo lugar, em que prazo é que é concedido depois de ter sido realizado, de fato, a obra? O apoio será sempre concedido se estiverem reunidas, se a candidatura for bem submetida, a candidatura é submetida, depois é avaliada, a avaliação destas candidaturas está a ser feita pela ADEN e por uma equipa da ADEN e por uma equipa do Fundamental,
Portanto, desde que a candidatura seja bem instruída, tenha todos aqueles elementos que eu há bocado referi, ela será com certeza elegível até ao limite em que se esgotar a verba deste apoio. Relativamente portanto, é isto, mas havia uma outra questão que era... O prazo, em que prazo é que é depois? O prazo. O prazo, portanto, após a instalação, após a submissão da candidatura. Nós aqui funcionamos a partir do momento em que a candidatura é submetida, o que implica que a instalação já foi feita. Neste momento, nós estamos o programa teve o seu arranque em setembro, é um programa recente, tivemos muita adesão, felizmente, e estamos muito satisfeitos com isso, e, portanto, neste momento estamos a pagar com cerca de 1 mês e meio, 2 meses depois da candidatura ser submetida. Até vou-lhe dizer que estamos a tentar cada vez mais imprimir mais celeridade e, portanto, eu julgo que em breve, depois das candidaturas submetidas, no prazo máximo de 1 mês, as pessoas receberão o seu prémio. E eu gostaria aqui de perguntar se houver alguma falha na candidatura, há a possibilidade de corrigir ou a candidatura é liminarmente rejeitada? Não, há a possibilidade de corrigir. As pessoas submetem a candidatura, se nós tivermos, quando temos alguma dúvida ou quando reparamos que há qualquer coisa que não está bem, nós devolvemos, isso tudo é feito por e-mail, devolvemos ao potencial beneficiário para corrigir e para esclarecer alguma coisa que nós não estamos ainda esclarecidos. Damos um prazo para a pessoa se pronunciar e de facto, se devolver e ficar tudo sanado, a candidatura é considerada bem submetida e pronto, e no prazo de 1 mês, 1 mês e meio, receberá então o incentivo. Muito bem. Ainda tenho aqui uma questão, que em primeiro lugar, que é qual a legislação onde se podem encontrar todas estas condições? Está aqui a perguntar mesmo no programa Apoio aos Edifícios Mais Sustentáveis, no site fundamental, www.fundamental.pt, tem toda a informação. E a informação aqui é não só o regulamento deste apoio, a checklist, as perguntas frequentes, o manual de apoio ao candidato, toda a informação está concentrada. Se entrarem no site fundamental, aparece logo em grande destaque este programa, entram aí e está toda a informação aí disponível e toda condensada no mesmo, como eu aliás pude mostrar na apresentação. Qualquer dúvida, também têm o e-mail e o telefone para nos perguntar, estamos disponíveis. Muito bem. Outra questão que estão aqui a colocar é se o programa só é elegível para as obras de 2020 ou também para de anos anteriores. Desculpe. Portanto, ou seja, se alguém que já fez a obra pode candidatar-se ao programa, tendo-a feito, por exemplo, em 2019, neste caso aqui. Não, só estamos neste momento, portanto, temos que ter as faturas que estamos a considerar elegíveis têm que ter data posterior a 7 de setembro, que foi a data que lançámos este programa de apoio. Muito bem, portanto, é essa a dúvida que se colocou aqui. Neste âmbito, enfim, penso que é mais ou menos as questões que estão colocadas. Eu queria, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer à Sra. Doutora Alexandra Carvalho toda a sua disponibilidade para estar aqui hoje e dizer então a todos os nossos associados que nós também procuraremos, uma vez que isto também se podemos fazer isso no quadro deste programa, dar todo o apoio para o esclarecimento das questões e resolver todas as dúvidas. Vi aqui ainda algumas dúvidas mais precisas, mas que nós depois podemos esclarecer aqui na associação e da nossa parte, mais uma vez agradecemos à sua doutora ter estado aqui connosco a dar-nos o seu contributo para podermos fazer a inscrição dos proprietários neste programa do Fundo Ambiental. Muitíssimo obrigado então. Muito obrigada. Eu também agradeço muito, estou completamente disponível. Se pudermos depois, mais tarde, fazer outra sessão já presencial, isso ainda será melhor. Estamos completamente disponíveis e muito obrigada pelo convite. Eu agradeço. Muito obrigado então. Uma boa tarde. Boa tarde.